Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mentor Podcast. Hoje temos mais um episódio da série onde trazemos conceitos, direcionamentos práticos e técnicos sobre estruturação, venda, entrega e escala de mentoria. A ideia de hoje é falar sobre estruturação da sua metodologia, que nada mais é do que o que vai ser a sua entrega. E aqui eu preciso ser realista e verdadeiro com vocês, assim como vocês já sabem que eu sou, dizendo que é mentira se alguém te fala que você vai sair com o método 100% pronto antes de começar a entregar. Porque a grande verdade é que a lapidação da sua entrega e o aprimoramento vai acontecer entregando. A meta, a missão e o que você precisa para começar é ter uma coluna vertebral, é entender principalmente qual é o ponto B que você vai levar o seu mentorado e quais são os principais tópicos, módulos ou pilares que você precisa trabalhar para que ele consiga chegar nesse ponto B. Conforme você vai fazendo vendas e entregas, essa metodologia vai ficando mais clara para você. Então a primeira questão que eu quero trazer para você são algumas reflexões básicas. Por exemplo, eu conheço empresários que desde quando jovens as pessoas perguntam para ele como ele é tão disciplinado. Eu conheço médicos que são muito procurados desde a infância pelos amigos para saber sobre foco, gestão do tempo. Pô, Léo, mas então quer dizer que esse médico vai vender uma mentoria de gestão do tempo? Claro que não. Mas é importante que você entenda que para que você trabalhe com alto ticket, não é para você entrar dentro da caixinha. E o mais comum é o quê? É você ir numa agência, por exemplo, que fala, não, vamos criar seu método porque tem que ser 100% claro, 100% específico, a pessoa tá 100% clara, e aí você tem que entrar nessa caixinha, e aí a pessoa começa a aparar algumas arestas que são justamente os diferenciais dela. Porque para quem trabalhar com curso online, curso gravado, página de venda e etc., é verdade. Você tem que entrar nesse quadradinho e ter algo 100% específico. Mas para você que vende mentoria de alto ticket, os seus diferenciais eles são muito importantes. Então alguns questionamentos que eu quero trazer para vocês são: o que as pessoas costumam te pedir dica? O que elas costumam te pedir direcionamento? Quando você olha para a sua vida, para a sua jornada, cara, se você encontrasse você de 5, de 10 anos atrás, o que você ensinaria para você para que hoje você tivesse ainda mais resultado? E aqui eu quero que você extrapole, é um brainstorming que a gente está fazendo juntos, tá? Eu quero que você extrapole única e exclusivamente o seu negócio. Talvez uma das coisas que você falaria é, cara, eu não teria abrido tanto mão da primeira infância dos meus filhos. Eu perdi a mão, eu passei do ponto. Pô, Léo, mas eu vou vender isso na mentoria? Claro que não. Você vai vender para a pessoa que ela quer. Mas você vai sim entregar o que ela precisa, porque por muitas vezes, após o ROI, é isso que vai fazer com que a pessoa continue com você. É isso que vai fazer com que a pessoa compre de você e não do fulano. Gente, eu acabei de fazer aqui uma venda de 360 mil reais, que a pessoa olhou pra minha cara e falou, Léo, então, é porque faz tempo que a gente tá buscando um mentor, mas pô, como a gente é muito família, nós temos 2 filhos, a gente não tava querendo alguém que não entenda a nossa realidade, que não traga pelo menos a base do que hoje são princípios e pilares tão importantes para nós. E eu não estou nem falando que eu sou melhor por isso, eu só estou falando que tem pessoas que vão se conectar com algumas características e formas de pensar que você tem e outras não. E são esses diferenciais que te tiram da concorrência por preço. Porque hoje, quando eu olho, sei lá, o top 10 do Brasil que trabalham com produtos, entre aspas, semelhantes ao meu, não tem ninguém igual a mim. Fim. E eu diria para vocês que não tem ninguém igual a ninguém, mas se é alguém que preza pelo que eu prezo, não tem muito como ela falar, mas o fulano tá mais barato, o Beltrano tá mais caro, por quê? Porque só tem eu. Então começa a refletir dentro desses pilares, quais foram as habilidades importantes para você chegar onde você tá? Foi comunicação, foi venda, foi gestão do tempo, foi inteligência emocional, foi gestão financeira, foi organização, foi ter uma boa comunicação com a sua esposa, com o seu cônjuge, foi ter metas claras, foi fazer quadro dos sonhos, eu não sei, mas é importante que você se questione isso como uma forma de clarear os seus diferenciais. Uma outra coisa legal de você mapear é quais foram os seus grandes erros e os seus grandes acertos. Pô, Léo, mas erros, claro,
se você tivesse a opção de alguém estar te direcionando para que você não cometesse esses erros, seria valioso, não seria? Então, tem clientes que são o você do passado, basicamente. Então, quando você começa a entender isso, gente, olha só que legal. Faça um desdobramento. Quais são as 3, 5 coisas que você mais se orgulha de ter conquistado? Geralmente a pessoa me responde, minha autoridade, é meu resultado, é minha família. Tudo bem, olha para tudo isso como frutos que você gerou. A minha pergunta é, o que você plantou para que hoje esses frutos existam? Se você fizesse uma engenharia reversa, pô, Léo, eu me orgulho muito da minha família. Tá, o que foi importante para você ter sua família? Foi importante comunicação, foi importante paciência, alinhamento de visão. Léo, você tá muito doido, eu vou vender mentoria para a indústria. Exato, mas quantos industriais têm esse tipo de dor? Percebe? Volto a dizer, essa não é a sua promessa, essa não é a sua metodologia, mas são pontos diferenciais que você tem no seu coração e entende por que o seu produto vai ser mais caro do que de todos os outros. A primeira pessoa que tem que comprar o seu produto é você. Gente, sabe o que eu fiz ontem? Eu fiz uma imersão aqui no SHP de 5 horas vendendo a história do Léo, vendendo a história do SHP. Porque quando a pessoa ela enxerga que, pô, o Léo, antes de começar a vender SHP, já tinha feito mais de 3 mil reuniões de venda, que ele passou por XYZ, que ele rodou centenas de milhares de quilômetros, que ele liderou mais de 1.000 pessoas e tal e tal. A hora que a pessoa começa a ver isso, ela fala, poxa, mas então SHP tá barato. O João Adib, quando ele vai lançar qualquer produto da CIMED, sabe onde que ele faz o primeiro lançamento? É para ele mesmo. Então a primeira pessoa que tem que comprar o seu produto é você. E para você que tem time comercial, se você não treina seu time comercial sobre os seus diferenciais do seu produto, você tá errado. Porque a primeira pessoa que precisa comprar são eles. E aí a gente começa a entrar para um ponto mais tangível. Agora falando sobre a metodologia. Então a primeira etapa, eu quero que você construa esse brainstorming. Você vai anotar, sei lá, 50, 100 coisas dentro do que eu acabei de falar. Agora trazendo de forma palpável sobre a metodologia em si, eu vou trazer uma analogia bastante simples e didática para vocês. Você precisa imaginar qual é o ponto B que você vai levar seu mentorado. Onde ele chega acessando a sua metodologia. Eu vou dar um exemplo didático. Ele vai, imaginando um médico, né? Ele consegue emagrecer, ter melhora de composição corporal e ter mais vitalidade. Maravilhoso. Para chegar nesse ponto B, quais são os principais pilares que um médico precisa olhar para o organismo de um ser humano? Ele precisa olhar para treino, frequência de exercício físico, cadência, forma de condução. Ele precisa olhar para qualidade de sono e dieta. Então, peraí, se eu sou um médico e eu quero ajudar você a ter uma melhora de composição corporal e mais performance, eu preciso olhar para o seu sono, para o seu treino e para a sua dieta. A minha pergunta é, você ajuda médicos a terem uma clínica mais lucrativa e escalável? Tá, quais são os pilares para que isso aconteça? Quais são as principais alavancas? Pô, Léo, é trabalhar aumento de ticket médio com programas de acompanhamento assertivos. É importante eu trabalhar vendas e gestão. Não, Léo, não é isso não. Meu pilar vai ser aumento de ticket médio, marketing assertivo, você ser o maior canal de aquisição no negócio e experiência do paciente. Eu não sei, não tem um certo ou errado, depende o que foi para você. Mas eu quero que você entenda que a base é qual é o ponto B que você leva ao seu mentorado e quais são os principais pilares que você precisa olhar para que esse ponto B se concretize. E o mais maravilhoso é entender como que tudo está amarrado, porque quando você compõe esse produto, a venda fica muito mais fácil. Vamos lá, imaginando no treino, dieta e descanso. Imagina que para cada uma dessas alavancas tem as alavancas das alavancas. Exemplo, pô, Léo, dieta é muito importante para emagrecer. Tudo bem, o que é importante dentro de dieta? Pô, é importante macronutriente, micronutriente, é importante consumo de água, é importante consumo de fibra. Pô, em descanso, tempo de sono, qualidade do sono, higiene do sono. Você vai desdobrando isso em temas e subtemas. Pô, em construção em aumento de ticket médio, o que a gente vai trabalhar? Pô, a gente vai trabalhar programas de acompanhamento, nós vamos trabalhar retenção de paciente, nós vamos trabalhar uma captação mais assertiva,
Então você vai desdobrando cada um desses pilares em temas e subtemas. E aí isso vai compondo o que é a sua metodologia. E aí perceba algumas coisas. Quando você tem lastro real, algo maravilhoso acontece. Por exemplo, eu estou aqui em Alphaville. Imagina que eu quero ir para o Rio de Janeiro. Para eu sair de Alphaville e ir para o Rio de Janeiro, tem apenas um caminho? Não. Dá para ir de mais de um jeito. Imagino eu que dá para eu pegar a estrada, ir pelo interior, passar por São José dos Campos e ir sentido Rio de Janeiro, ou dá para eu pegar o litoral e ir pelo litoral, por exemplo. O fato é, quanto mais lastro você tem, mais fácil é de você direcionar o seu mentorado qual é o melhor caminho para ele. Porque não tem só um caminho. Olha que doideira. E aí começa a entender mais uma vez o poder e a importância do lastro real para você trabalhar com alto ticket. Aí você começa a entender por que você pode cobrar o triplo do seu concorrente e vender mais do que ele. Porque você é diferente, você tem outro lastro, outra bagagem. E aí voltando aqui, para todo esse brainstorming que a gente conversou, eu gosto de trazer uma analogia. Imagina que todos esses temas e subtemas geraram para você 60 coisas. Imagina que essas 60 coisas são como se fossem 60 ferramentas que você tem à sua disposição. E aí a sua mentoria é uma caixa de ferramenta. Quando você senta com o mentorado, você vai analisar o que ele precisa e pegar aquela ferramenta que ele está precisando. Então, se o seu mentorado está com um problema num parafuso, você vai pegar a chave daquele parafuso. Se ele está com um problema numa chave Phillips, você vai pegar a chave Phillips para apertar aquele parafuso. Se é uma chave de fenda, é outra história. E aí começa a acontecer uma mágica ao longo do tempo, que é encontrar padrões de demanda. Daqueles 60 temas e subtemas que você traçou, você vai começar a perceber que 10, mais ou menos, todo mundo precisou. E aí você começa a ter clareza da sua metodologia. Lembra quando eu te falei que era balela? Eu te falar que você vai sair com uma metodologia 100% pronta? É porque é balela. Porque a metodologia vai ser muito baseada no padrão de demanda que os seus clientes estão tendo. Eu vejo que tem gente que constrói o produto para si próprio. O produto não é para você, o produto é para o seu cliente. E aí, para fechar essa visão, o que a gente precisa fazer? Numa reunião de venda, olha só que maravilhoso, olha como tudo se conecta. Imagina que eu sento com você e basicamente eu vou entender qual é o ponto A que você tá. Partindo disso, eu vou entender qual é o ponto B que você deseja ir. E pasmem, a maior parte das pessoas nem tem tanta clareza assim de qual é o ponto B, muito menos por que elas querem ir para esse ponto B. Como você entende que mentoria é para empresário e a consultoria é para empresa, você precisa se conectar com o empresário. E empresário é um CPF, ele não é um CNPJ. Então, quando você está fazendo uma reunião de venda de mentoria, você precisa entender qual é o ponto B que esse empresário deseja ir e quais são os impactos que ele vai ter no CPF dele por chegar nesse ponto B. Exemplo, eu busco ter um negócio, eu quero faturar mais, eu quero ter uma equipe mais engajada. Maravilhoso. Mas a minha pergunta é, o que te leva a buscar isso? De que forma a sua vida seria diferente? Poxa, se eu tivesse mais lucro, eu ia poder ajudar meus pais, eu ia poder viajar mais, e se eu tivesse uma equipe mais engajada, eu ia ter mais tempo de qualidade com a minha esposa. É isso que faz a pessoa comprar, não é dobrar faturamento. Dobrar faturamento não muda nada na vida da pessoa. A pergunta é, qual é o colateral positivo que ele tem no CPF a partir desse ponto B? A hora que você desperta, olha só que maravilhoso, para quem viu o primeiro episódio eu falei, a venda faz parte da entrega. Por quê? Porque a hora que você está vendendo, você já está entregando, você já está gerando impacto, você já está despertando consciência sobre o poder e o quanto que vale a pena esse mentorado ir para esse ponto B. E aí quando ele se desperta para esse ponto B, você vai evidenciar para ele que ele está aqui. Para quem está ouvindo no Spotify, use sua imaginação, ele está no ponto A, ele busca ir para um ponto B, e aí existem alguns pilares, algumas atitudes, algumas atividades que ele deveria estar fazendo e ele não está, e é isso que está impedindo ele de chegar nesse ponto B. E existem inclusive algumas coisas que ele está fazendo errado. E é justamente ele entender que se ele fizer essas atitudes e se ele ajustar algumas dessas atitudes, ele vai chegar no ponto B, que gera nele a clareza e a esperança de que dá para chegar no ponto B. Aí ele fala, caramba, legal, mas como? O como é a mentoria. Aí você vendeu. A hora que você vai entregar, o que você vai fazer? Você vai olhar para o ponto B que ele quer chegar, você vai olhar para os principais pilares
que você olha, para que você trabalha para ele chegar nesse ponto B e começar a fazer as entregas que mais mexem o ponteiro dele para cada um desses pilares. Exemplo prático. Eu quero ter uma clínica mais lucrativa, escalável e etc. Beleza. Então a gente vai olhar para programas de acompanhamento, vendas, marketing e gestão. Tá, então o primeiro pilar é programa de acompanhamento. Aí eu vou sentar com o mentorado e entender, cara, o que você está vendendo, por quanto, como que está a sua conversão do número de pacientes que passam por você, quantos que compram um protocolo, qual o ticket médio, qual a retenção. Depois, venda. Eu vou entender como que você está fazendo, quando chega um lead, como que a secretária atende. E depois, quando ele vai para a consulta, como que é feita a venda. Depois, na parte de posicionamento e marketing, como que está sendo a geração de conteúdo, comunicação e o estudo do cliente ideal. Você sabe quem que é seu cliente ideal? Qual que é a faixa etária? Qual a dor? Qual o desejo? Gestão. Você treina a sua equipe? Você não treina? Tem processo claro? Não tem? E aí começa a se compor e destrinchar a sua entrega. Então, para fechar a linha de raciocínio, eu quero que você entenda que a sua entrega vai ser lapidada ao longo do processo, mas acima de tudo, é você desenhar esse ponto B, entender quais os principais pilares e alavancas para chegar nesse ponto B, destrinchar cada um desses pilares em temas e subtemas e fazer aquele brainstorming que eu falei inicialmente, dos seus diferenciais, atitudes, formas de pensar. Tudo isso vai estar nas entranhas da sua metodologia, não vai estar na promessa necessariamente. Vai ser muito mais parte dos seus diferenciais que vão principalmente se refletir a hora que você já tiver uma comunidade, que você tiver um grupo rodando. Importante você entender que é uma ilusão você querer que tudo isso esteja 100% claro para você começar. Você precisa ter esse core, ter essa coluna vertebral, começar para que aí sim essa entrega vá se clareando, se lapidando, e aí como uma consequência disso, daqui a pouco você tem uma área de membros, por exemplo. O que vai ser sua área de membros? Você vai gravar tudo aquilo que você percebeu que você teve que ficar explicando igual para todo mundo. Porque o que vai te dar escala na sua metodologia é conceito gravado, implementação individual e acompanhamento em grupo. Esse é o tema de próximos episódios, como escalar a sua entrega, como escalar a sua venda, como fazer uma boa entrega. Então temos muitos episódios aí por vir, espero que tenha agregado e vejo você no próximo episódio. Lembra que tem muita gente que precisa ouvir o que foi falado hoje, mas ele não conhece esse canal, ela não conhece esse canal. Compartilhe o episódio que você vai gerar muito valor para as pessoas. Valeu e até o próximo episódio.